Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mais Medicina e a aula de hoje é sobre tecido epitelial do tipo glandular. Quais as características gerais de todo tecido epitelial glandular? Primeiro, são células especializadas em secreção. Essa secreção pode ser armazenada ou ainda liberada na corrente sanguínea, e essas glândulas são capazes de sintetizar, armazenar e secretar três tipos de secreção, que são uma secreção proteica, como é o caso do pâncreas, uma secreção lipídica, como é o caso das glândulas adrenais e as glândulas sebáceas, e também complexos de carboidratos e proteínas, como é o caso das glândulas salivares. Como são formadas as glândulas a partir do tecido epitelial? O tecido epitelial ele é formado a partir de epitélios de revestimento. Só temos uma exceção a esse tipo de formação, que são as glândulas unicelulares, células caliciformes que estão presentes no revestimento do intestino e também no trato respiratório. Portanto, vamos distinguir então como se forma esse tecido epitelial glandular. Primeiramente, são liberados sinais que irão induzir a proliferação de células e também a sua penetração no tecido conjuntivo subjacente. Essas células posteriormente vão se diferenciar e podem formar uma glândula endócrina do tipo folicular, uma glândula endócrina do tipo cordonal ou ainda uma glândula exócrina. O que diferencia uma glândula endócrina de uma glândula exócrina? Na glândula exócrina, há a manutenção da conexão com o epitélio de origem. Essa conexão é feita por meio de um ducto, e essas glândulas exócrinas mandam a sua secreção para o meio externo. A glândula endócrina, por outro lado, passa por uma reabsorção do seu ducto, ou seja, ela perde a conexão com o epitélio de origem e lança os seus produtos no sangue. Quanto à morfologia, as glândulas exócrinas podem ser divididas em duas partes, a porção condutora e a porção secretora. A porção secretora é chamada por adenômero, enquanto a porção condutora é chamada de ducto. E esse ducto realiza funções como a condução e também a modificação da secreção que irá passar por ali. As glândulas exócrinas podem ser classificadas de 5 maneiras. Podem ser classificadas quanto ao número de células, o número de ductos, a forma dos adenômeros, o produto da secreção e também o modo de liberação dessa secreção. Vamos então para o primeiro tipo de classificação. Dentro da classificação que envolve o número de células, as glândulas podem ser unicelulares ou multicelulares. As glândulas unicelulares são formadas por células secretoras isoladas em um epitélio, como, por exemplo, são as células caliciformes que revestem o epitélio do trato digestivo e do trato respiratório. Elas secretam mucinas, que são glicoproteínas hidrossolúveis. Outro exemplo de estrutura unicelular secretora são as células caliciformes. Também podem ser classificadas de maneira pluricelular, ou seja, que são aquelas glândulas formadas por células secretoras organizadas ou não em tecidos e órgãos, como é o caso de glândulas esofágicas, na região do esôfago. Um outro critério de classificação dessas glândulas é quanto ao número de ducto. Por exemplo, quando o ducto é simples, isso quer dizer que não há ramificação, ou seja, ele liga o adenômero diretamente à superfície secretora, ou seja, como nós podemos ver nessa imagem. Quando o ducto é composto, por outro lado, ocorre uma subdivisão dos ductos, ramificações, que é possível observá-lo inclusive em diferentes calibres. Quanto à forma dos adenômeros, podemos citar 3 tipos de formas. O adenômero tubuloso, quando ele tem essa forma realmente mais parecida com um tubo, o adenômero acinoso, quando ele tem essa porção final um pouco mais arredondada, mais globosa, e o adenômero túbulo-acinoso, que é aquele que possui partes de porções secretoras, tanto tubulares quanto também alveolares ou acinosas, como nós afirmamos anteriormente. Quanto ao tipo de secreção, há 2 tipos principais que são elaboradas conforme o adenômero. Se esse adenômero for seroso, a secreção tem caráter proteico e aquoso, com basofilia intensa.
é possível ver também acúmulo de retículo endoplasmático rugoso nesse adenômero. Por outro lado, se o adenômero for do tipo mucoso, a secreção será glicoproteica, mais viscosa, e por isso a coloração histológica é um pouco mais fraca. No entanto, também é possível notar um grande desenvolvimento do retículo endoplasmático rugoso e também do complexo de Golgi. Um exemplo dessas glândulas que possuem adenômero mucoso são as células de glândulas esofágicas, enquanto que um exemplo das células que possuem adenômero seroso são aquelas células acinosas que compõem o pâncreas e também a glândula parótida. Quanto aos modos de liberação da secreção, possuímos 3 principais modos, que são a secreção holócrina, quando o produto da secreção é liberado justamente com toda a célula. Um exemplo de glândula de secreção holócrina são as glândulas sebáceas. A secreção do tipo merócrina, ou seja, quando a secreção é liberada por exocitose, sem perda de outro material celular. Isso acontece, por exemplo, nas glândulas mamárias e também no pâncreas. E o último tipo de secreção é a secreção apócrina, em que o produto da secreção é liberado junto com porções do citoplasma apical da nossa glândula. Um exemplo disso ocorre na porção da glândula mamária responsável pela produção de lipídios. Quanto às glândulas endócrinas, são essas glândulas que são as responsáveis pela síntese e também pela secreção de hormônios. A conexão com o epitélio de origem é reabsorvida, é obliterada durante o desenvolvimento, como por exemplo nas glândulas adrenais e também na tireoide. As glândulas endócrinas podem ser subdivididas em 2. As glândulas endócrinas do tipo cordonais e as glândulas endócrinas do tipo foliculares. As glândulas endócrinas do tipo cordonal formam cordões de células margeados por vasos sanguíneos. Isso acontece, por exemplo, nas glândulas adrenais, na adenohipófise e na paratireoide. E as glândulas foliculares são aquelas que formam folículos, ou seja, que armazenam o hormônio a ser excretado. Uma diferença visual que pode servir às vezes para distinguir essa glândula cordonal de uma glândula folicular é justamente observar que nas glândulas cordonais são margeadas por vasos, ou seja, os vasos abraçam essa glândula, enquanto que o oposto acontece em uma glândula folicular. Sobre glândulas endócrinas importantes, vamos falar primeiramente acerca da tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina folicular formado por lóbulos que possuem folículos. Cada um desses folículos, então, são unidades estruturais e funcionais, que no caso da tireoide é o epitélio folicular coloide. Na tireoide existem células foliculares, também chamadas de tirócitos, e células parafoliculares, chamadas de célula C. Os tirócitos captam T3 e T4 e auxiliam na manutenção do metabolismo, enquanto que as células parafoliculares, ou célula C, são produtoras do hormônio calcitonina. Quando há uma deficiência ou uma ação desregulada da tireoide, uma das principais doenças correlacionadas à disfunção dessa glândula é o bócio endêmico. O bócio endêmico se caracteriza pela ingestão insuficiente de iodo, tornando a tireoide hipofuncional. Ou seja, se nós examinarmos o exame de sangue deste paciente, vamos poder averiguar que haverão baixos níveis de T3 e de T4. Alguns aspectos clínicos acerca do bócio endêmico são a hipertrofia da tireoide, a pessoa fica com um papo muito acentuado em volta do pescoço, lentidão mental e também física, além de edemas. Por outro lado, quando essa tireoide se torna superativa, nós vamos ter um outro quadro clínico chamado de doença de Graves. A doença de Graves é uma doença autoimune que culmina numa hiperatividade, como foi dito anteriormente, uma hiperatividade funcional da glândula tireoide. Então, serão encontrados altos níveis de T3 e de T4. Os aspectos clínicos que podem ser correlacionados à doença de Graves são também o bócio, a exoftalmia, a taquicardia e também a sudorese. Outra glândula importantíssima é a glândula adrenal. A glândula adrenal é uma glândula endócrina cordonal.
associada aos polos superiores de cada um dos nossos rins. Ela é dividida em duas partes, a parte do córtex, mais externo, e também a parte medular, que é a parte mais interna. Dentro da glândula endócrina, nós podemos subdividir o córtex em três partes: a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticulada. O pâncreas também é uma importante glândula anfícrina, ou seja, que possui a ação tanto endócrina quanto exócrina. A ação endócrina do pâncreas, que age, que é classificado como uma glândula cordonal, está relacionada às ilhotas de Langerhans, onde há células betas produtoras de insulina e células alfa produtoras de glucagon. A porção exócrina do pâncreas, que é uma glândula exócrina composta acinosa serosa, está relacionada à produção de enzimas digestivas que serão despejadas no intestino delgado para a digestão. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe o vídeo e se inscreva no Mais Beijo. Um abraço.